Capítulo 16. A torre que só se ergue quando ninguém estiver olhando. O eclipse havia passado, mas a cidade não parecia mais a mesma. As luzes dos postes demoravam a acender. Os relógios atrasavam por minutos exatos, em todos os lugares, e pessoas relatavam ter visto coisas que não estavam ali. Sombras que não tinham dono, reflexos de pessoas que não reconheciam, sonhos com línguas que não sabiam falar. Haruka e Yukito caminhavam juntos por uma cidade que parecia lembrar deles mais do que deveria. O diário permanecia em branco, exceto por uma única anotação que surgia a cada dia ao amanhecer. A torre ergue-se quando o último esquecimento começa. Eles não sabiam o que isso significava, mas uma sensação comum os unia. Algo estava esperando. Algo que já os havia encontrado antes. Certa tarde, enquanto caminhava pela parte mais antiga do bairro, Haruka viu uma criança parada no cruzamento. Ela usava um casaco amarelo e segurava um espelho de bolso. Quando ela passou, a criança a olhou e disse: "Você se lembra de mim? Ainda não devia." Haruka virou-se, mas a menina já não estava mais ali. No chão, o espelho. Ao tocá-lo, uma nova imagem lhe invadiu os sentidos. Estava em um campo de trigo seco, diante de uma torre. Não era a mesma da bruma, mas havia algo semelhante. Ela parecia feita de sombras e se movia conforme o olhar se desviava. Só permanecia imóvel quando não era observada diretamente. No reflexo, o nome da torre. Shiden-yo. O lugar do pacto inacabado. Haruka entendeu. A torre só apareceria quando ninguém estivesse olhando diretamente para ela. Era um lugar selado nos pontos cegos da realidade, escondido nos momentos em que o mundo desvia o olhar. Entre uma piscada, entre dois passos, no silêncio entre duas frases. Ela correu até Yukito. Mostrou o espelho. Ele também viu a torre. "Está próxima", disse ele. "Estamos sendo chamados." Naquela noite, seguiram as coordenadas marcadas pelo espelho. Chegaram a uma colina silenciosa nos arredores da cidade. Aparentemente, não havia nada ali. Mas quando se viraram para olhar para o outro lado, um vento os empurrou. E no breve instante em que seus olhos estavam fechados, a torre estava erguida. Alta, estreita, envolta por uma luz azulada. Ela se mantinha ali, visível apenas quando ninguém olhava diretamente. Entraram sem pensar. O interior era diferente da torre anterior. Os corredores pareciam espirais em movimento. As paredes eram feitas de memórias. Cenas que se repetiam, diálogos fragmentados, versões diferentes de suas vidas passadas, futuros que ainda não aconteceram. No centro da torre, uma sala circular. 3 tronos, 2 ocupados por sombras, o terceiro vazio. As sombras começaram a se solidificar. Haruka viu a si mesma como Hinai. Yukito, como Aoru. O terceiro era Shinrei, em sua forma completa. Mas agora, ele parecia mais velho, cansado, como se sustentasse o tempo com o próprio corpo. "Vocês chegaram ao fim do laço", disse Shinrei. "Agora podem decidir, romper ou cumprir." "O que acontece se cumprirmos?", perguntou Yukito. "Um de vocês deve se tornar guardião do nome. O outro deve desaparecer do ciclo, para sempre." Haruka congelou. "E se rompermos?" Shinrei hesitou. "Todos os nomes que passaram por vocês se perderão. Não haverá mais lembrança, nem conexão. As crianças, as vidas anteriores, até mesmo esta, tudo se apagará." O silêncio tomou conta da sala. As paredes tremiam. A torre sabia que o tempo da decisão havia chegado. Haruka segurou a mão de Yukito. Pela primeira vez, não havia respostas prontas. Só o peso do destino e a responsabilidade por tudo que veio antes. "E se escolhermos não decidir?" Shinrei sorriu, triste. "Então o ciclo continuará, mas não por vocês, por outros. E tudo recomeçará em outra era, com outros nomes e as mesmas dores." A torre começou a tremer. Eles tinham até o nascer do sol para escolher. Do lado de fora, ninguém via a torre. Mas em sonhos, em reflexos, em cochilos leves, todos os que tinham sido parte do pacto começaram a se lembrar. Uma música antiga se espalhava pelo vento. E no alto da torre invisível, 3 almas se preparavam para encerrar uma história milenar.
A torre revelou a escolha final. Cumprir o pacto e sacrificar um dos dois, ou romper o elo e apagar todas as memórias e vidas ligadas ao ciclo. Haruka e Yukito têm até o amanhecer para decidir. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar o último capítulo desta temporada de Crônicas de um Pacto Invisível. O último nome que deve ser esquecido. Qual será o destino dos três espíritos ligados pelo elo invisível?